Não existe empoderamento sem informação. Eu desconheço homens que estão parindo por aí. Você quer ser protagonista do seu parto? Oi, gente, tudo bem? Que coisa boa ter você aqui. Mais uma quinta de parto, que legal! E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, na realidade dois temas muito importantes: protagonismo e empoderamento para o parto. O que será que é isso? Vambora! Se você gostar desse vídeo, não esqueça de dar um joinha, se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito e seja muito bem-vindo e bem-vinda por aqui. A gente tem quinta de parto todas as quintas-feiras, então vamos lá! Eu fiz uma pesquisa rápida no YouTube sobre empoderamento no parto, protagonismo no parto, e eu quase não achei esse conteúdo. Gente, por que as pessoas não estão procurando isso? Por que as pessoas não estão falando sobre isso, já que é um tema tão importante? Mas ao longo do vídeo também eu acho que vai ficar mais esclarecedor o porquê que não se fala tanto nisso e por que a gente tem que falar tanto sobre isso. Para contextualizar e começar esse vídeo, eu quero contar um pouquinho da história do parto para vocês. O parto era um evento feminino e que acontecia onde? Em casa, era domiciliar. Então o parto era realizado por mulheres da família, mulheres que eram mais experientes, mulheres que se apoiavam entre si e a mulher como protagonista. Nesse ambiente de casa, a mulher podia fazer aquilo que ela quisesse fazer. Ela podia andar, ela podia comer, ela podia dormir, ela podia gritar, ela podia vocalizar, ela podia chorar, ela podia descansar, ela podia tudo, ela podia o que ela quisesse, porque ela estava onde? No ambiente dela. Ela tinha o poder e o domínio sobre o próprio corpo, sobre o lugar que ela estava parindo, sobre o filho dela e com o apoio dessas outras mulheres. Com o passar do tempo, chegou a medicalização, a hospitalização, e isso tem dois lados. Teve um lado que foi importante, porque isso de certa maneira trouxe mais segurança, diminuiu as mortes maternas e as mortes dos bebês também, e a cesariana foi uma coisa muito importante que veio realmente para salvar vidas, salvar mães e salvar bebês. Mas o que aconteceu? A partir do momento onde eles tiram a gente desse ambiente de casa, colocam a gente num hospital, a gente começa então a ter as regras desse hospital, a gente começa a se comportar da maneira com que dizem pra gente se comportar. Olha só a diferença. Aqui você pode isso, aqui você não pode isso, aqui você tem que fazer isso, aqui você não pode fazer aquilo. A gente foi perdendo gradativamente o nosso poder, né? Pros homens. Por que pros homens? Porque naquela época, quem era o detentor de conhecimento? Os homens. E eu desconheço homens que estão parindo por aí. Então, assim, é complicado a gente jogar esse evento que é o parto na mão totalmente masculina, né? Naquela época as mulheres ainda não tinham esse acesso, então a informação era masculina. E teve um outro fator muito importante, que trouxeram um alívio da dor pra gente, né? Veio então aí os métodos para alívio da dor. E o que acontece? A dor, às vezes, ela é muito protagonista. Então a mulher começou a falar: mas olha, se vai tirar minha dor, então vamos lá. E aí o que aconteceu? A gente foi perdendo contato. A gente foi perdendo contato com o nosso feminino, a gente foi perdendo contato com o nosso poder. Ao longo da história, muita coisa aconteceu pra gente ir se distanciando daquilo que a gente era. E hoje, muitas mulheres modernas olham pra isso e falam assim: nossa, mas por que eu vou sentir dor se tem anestesia, se tem analgesia? Pra quê? Não tem o menor sentido. Mas quando você estuda, você vai ver que tem todo o sentido, que a dor é o Waze pra te mostrar o caminho, né? Eu sempre gosto de falar essa frase: a dor é o Waze pra te mostrar ali um caminho. Um dia eu vou fazer um vídeo aqui só sobre dor no parto e alívio. Se vocês quiserem, deixa aqui pra mim nos comentários, que com certeza eu faço, tá bom? E a dor é uma palavra muito pequenininha, pelo menos deveria ser, perto de toda a imensidão que é o parto. E aí se usaram disso, né? Se usaram do medo, se usaram da dor pra também deixarem a gente cada vez mais longe daquilo que a gente era e daquilo que a gente tinha, que era o quê? Poder. Então, como o próprio dicionário diz,
empoderar-se é possuir poder. Olha só que forte. Então a gente foi perdendo esse poder. Nesse momento da hospitalização, da medicalização, deitaram a gente. Olha só que maluco. Quando deitam a gente, é uma posição antigravidade, né? Assim, é uma posição que não ajuda a gente. As posições mais verticalizadas são as posições que melhor ajudam a mulher. Mas era bom pra quem essa mulher tá deitada? Pro médico, porque ele tem uma melhor visualização dali. E não importa se isso vai trazer um prejuízo pra você, se você vai ter uma laceração maior, o que vai acontecer com o seu períneo, se você vai rasgar ali, se não vai, se você... Enfim, isso é um problema que é seu. É um momento onde a mulher começa a ser objetificada, né? Onde começam a dizer pra gente como vão fazer no nosso corpo e a gente fica ali, passiva, esperando simplesmente as coisas acontecerem. A gente não tem direito de dizer, não, peraí, eu quero parir assim, eu quero me movimentar, eu não quero deitar. Então tinha essa coisa, não, você tem que parir deitada, por quê? Porque parir deitada é mais fácil pro médico, olha só. Só se a gente parar pra pensar nisso, a gente já vê a grande diferença que era e o que virou, né? Pra gente chegar aqui onde a gente tá hoje. Então a gente foi perdendo poder ao longo do tempo pros médicos, a gente foi perdendo pra dor, a gente foi perdendo também pra esse mundo moderno, a mulher foi se distanciando do seu feminino e olha só que maluco, né? A gente foi entrando numa corrente onde as mulheres começaram a deixar de parir, começaram a ter intervenções cirúrgicas, que é a cesariana, que é o máximo da intervenção cirúrgica, né? E aí a gente foi entrando numa corrente, mas a minha irmã teve uma cesárea, foi tudo bem, a minha tia, a minha mãe, e assim foi indo. Quando a gente engravida, a gente vai entrando nessa rede, a gente nem percebe que a gente entrou nessa rede. É engraçado que como hoje a gente tem que pegar aquele evento que era um evento natural e trazer para um evento que a gente quase tem que lutar por ele, a gente tem que estudar, se informar e trazer esse poder de volta para nós, esse poder que a gente perdeu, que foi tirado de nós lá atrás. Uma coisa então que era natural virou um estudo agora, ou você estuda ou dificilmente você vai conseguir ter um parto respeitoso, fisiológico e que respeite as suas vontades e o seu corpo. Olha que maluco, hoje em dia a gente tem que estudar para parir. Uma coisa que é muito importante de se entender, não existe empoderamento sem informação. Então quando você se apropria das informações, quando você se empodera delas, você pode decidir. E quando você pode decidir, você recupera o seu poder. Então esse é o caminho que a gente tem, se empoderar das informações. Agora, e o protagonismo? Como é que a gente conversa essas duas linguagens, empoderamento e protagonismo, já que a gente entendeu o que é o empoderamento? O protagonismo eu gosto sempre de colocar o protagonismo num ambiente de teatro. Eu sou atriz de formação, sou arte educadora, então eu gosto muito de falar sobre isso. Por quê? Porque um protagonista, um personagem ali que protagoniza uma história, a história é dele, a história gira em torno dele, esse protagonista age, a história é sobre ele, ele muda o rumo da história, ele decide, ele faz, e a partir do momento que esse protagonista não age, a história muda de caminho. A partir do momento que esse protagonista não existe, as coisas também mudam. Enfim, olha a importância desse protagonismo, né? Esse cara é o que move tudo num texto, numa peça de teatro. E a mulher no parto é exatamente isso. Ela é o centro. Sem essa mulher não existe parto. Não tem. Sem uma mulher grávida não tem parto. Sem protagonista não tem texto. Entende? É muito parecido esse exemplo que eu gosto muito de trabalhar. Só que o protagonista, você ser um ator protagonista de um espetáculo é maravilhoso, porque quando as cortinas se abrem, você vai pra frente, recebe os grandes aplausos são pra você, todo mundo te aplaude, todo mundo aplaude o elenco, mas quando o protagonista vai pra frente, são muitos aplausos só pra ele. Mas ser protagonista não é só abrir cortina, ir pra frente e receber os maiores e mais calorosos aplausos. Ser protagonista também tem uma responsabilidade. Esse ator que protagoniza esse espetáculo, ele vai ensaiar mais que os outros, né? Ele vai trabalhar mais que os outros. Ele tem uma responsabilidade muito grande no espetáculo. Claro que os outros personagens também têm as suas responsabilidades, mas a maior responsabilidade é desse protagonista. Se for uma comédia, você tem que fazer a plateia rir. Se for um drama, você tem que fazer a plateia chorar, emocionar, trazer de dentro. E é exatamente esse o papel da mulher, né? A mulher, ela
protagonista do parto, ela decide, ela faz, ela acontece e ela é quem dita as regras do que vai ser feito. Ela é quem vai decidir o que vai ser feito com o próprio corpo. Ela é que vai decidir o que vai ser feito com o bebê dela, né? Então, olha só a importância do protagonismo. Só que o que acontece? Muitas mulheres não querem ser protagonistas do seu próprio parto. Por quê? Porque quando você é protagonista, você tem mais responsabilidade. E aí, quando você não protagoniza nada, você joga a culpa no outro. Você joga a culpa no hospital, você joga a culpa no médico, você joga a culpa no pediatra, você joga a culpa em sei lá eu quem. Porque é mais fácil jogar a responsabilidade, fazer a transferência dessa responsabilidade pro outro. Quando na verdade, essa responsabilidade deveria ser nossa, pelo menos compartilhada, claro, compartilhada com quem tá te atendendo. Então, por exemplo, qual é a função desse médico ali? Esse médico, ele tem que te trazer informação, ele tem que te propor coisas, falar, olha, nesse momento você tem 3 opções, vamos supor. Ou você faz uma cesárea, ou você induz, ou você espera e a gente vai avaliando, por exemplo. E quais são os riscos dessas 3 opções? Olha, a gente tem, então se você esperar, você pode ficar tranquila, porque a gente vai avaliar os batimentos do bebê, blá blá blá. Se você quiser induzir, é um método que provavelmente pode entrar no efeito cascata e ter outras intervenções, enfim. O médico, ele também tem que fazer esse papel de te dizer o que é bom, o que é ruim, mas você tem que avaliar e decidir, porque o corpo é de quem? É seu. Se o corpo é seu, você tem que dividir essa responsa com o médico, você tem que decidir sobre ele, você tem que escolher sobre o que vai ser feito com ele. Só que para você conseguir ter uma escolha consciente, para você poder ter uma escolha de fato que vai respeitar o seu corpo, o seu filho e que é aquilo que você quer de verdade, você precisa do quê? Se empoderar de informações. Como que você vai tomar uma decisão se você não sabe o que é, né? Mesmo que o médico te apresente todas as possibilidades de você escolher, como é que você vai fazer? Você vai escolher baseada só naquilo que ele tá te falando? Você precisa saber para então pegar aquilo que você acha, aquilo que o médico te propõe e então decidir. Essa decisão é compartilhada. Existem muitas coisas, infelizmente, que podem roubar o seu protagonismo, se você permitir, né, também. O hospital pode ser o protagonista do seu parto. Por quê? Porque ele tem ali as suas regras institucionais, os seus protocolos. Aqui no hospital é assim, assim, assado. Ele pode virar um protagonista, por exemplo. O pediatra pode virar um protagonista também no nascimento do seu filho. Por quê? Porque ele vai dizer, olha, agora você não vai ter pele a pele, eu vou levar pra examinar, vou levar pra pesar, pra medir. Quando você está empoderada, você diz, espera aí, esse filho é meu. Você não vai levar porque ele nasceu bem, ele tá respirando, ele tá bem, ele tá com algum problema, então por que você vai tirar ele daqui? É importante ter o pele a pele, é importante a golden hour, é importante esse bebê vir pro meu peito, é importante pra mim o meu bebê ficar aqui sugando e ter esse estímulo da amamentação para que a minha placenta seja dequitada. Então você vai deixar meu bebê aqui, entende a diferença? Porque você sabe aquilo que você tá falando. Se o meu bebê tá bem, ele não tem que sair de perto de mim. Esse momento é importante pra mim, é importante pra ele, é importante pra nós, então ele vai ficar aqui. É como quando o bebê nasce, parece que o bebê é da instituição, o bebê não é seu, né? O filho não é seu, o filho é do hospital. E por que isso? Porque a gente não tem informação. Quando a gente tem informação, a gente fala, peraí, o filho é meu. Eu quero entender, se você tá na sua casa, alguém chega e vai falar pra você, olha, você não vai dar banho no seu filho agora não. Não, esse bebê não vai dormir. Não quero que amamente agora, você vai amamentar às 3 horas da tarde. Você vai falar, peraí, você tá entrando na minha casa, você tá falando como eu tenho que fazer com o meu filho e eu vou fazer? Muito provavelmente você não vai fazer. Então por que quando o seu filho nasce, ele é da instituição e não seu? Vamos entender que o filho quando nasce é seu, ele já é seu, ele sempre foi seu e sempre será seu. Então se coloque como sendo seu. Só que pra isso precisa ter um empoderamento. E a dor, né? A dor pode ser protagonista do seu parto também. Ai não, eu não quero ter um parto normal porque eu tenho dor. Existem trocentos métodos de alívio da dor, existem muitas maneiras de você lidar com a dor, né? E por que você não sabe? Por que não é oferecido pra você? Porque é mais fácil, enfim. A gente sabe que existe uma questão muito maior sobre tudo isso, né? Enfim, existem maneiras de você lidar com a dor. A dor é uma palavra pequenininha, não esquece disso. E essa palavra pequenininha é
a dor na imensidão daquilo que é o parto. Então, se você estudar, se você se informar, se você tiver métodos de alívio, de acolhimento e tudo mais, você vai conseguir lidar com a dor. O problema não é ter medo com a dor, a questão é ter ferramentas para lidar com essa dor. Então, percebam que é possível a gente protagonizar e se empoderar. Mas eu pergunto pra você, e essa é a reflexão que eu quero deixar nesse vídeo: você quer ser protagonista do seu parto? Você tem noção de tudo aquilo que você perde quando alguém protagoniza o seu parto e não você? Você tem noção quando alguém ali vem e diz o que tem que ser feito com o seu corpo, faz simplesmente, a gente fica ali numa posição passiva, né? Durante o parto, o que é muito louco e muito absurdo. O nosso corpo, o nosso parto, o nosso filho fica na mão de outra pessoa, né? E é como se fosse uma relação sexual, né? Onde existe uma violência que estão fazendo com o seu corpo e você tá ali passiva. Olha, eu não quero fazer sexo, mas estão fazendo sexo comigo, sabe? É uma violência mesmo. Então, assim, quando você decide, você fala, eu não quero que seja assim. Espera, eu quero comer, eu quero andar, eu quero me movimentar, né? É a mesma coisa, joga isso pro sexual, faz um paralelo, pensa, gente, é muita agressão se você não souber aquilo que você quer e você simplesmente deixar uma mulher, por exemplo, que tem sexo ali com o marido porque o marido quer e a mulher não quer. Sexo sem consentimento é estupro. Então, muitas mulheres infelizmente não têm essa noção porque falam assim, mas é meu marido, então ele pode, então ele tem esse direito. É a mesma coisa no parto, mas é o médico sabe o que é melhor pro meu corpo, o médico sabe o que é melhor pra mim. Mesmo eu não querendo um corte ali no meu períneo, uma episiotomia, né, que pode ferrar com a minha relação sexual pra sempre, eu vou deixar fazer porque ele é o médico. É a mesma coisa, eu vou deixar meu marido fazer sexo comigo porque ele é o meu marido. Então vejam que a violência pode acontecer em todos os âmbitos. O que a gente pode fazer pra combater isso? A gente tem que se empoderar, ter poder, possuir poder, como o dicionário diz. E como a gente faz isso? Só tem um caminho. A gente tem que se informar, a gente tem que estudar e a gente tem que resgatar esse poder do parto que era nosso e a gente perdeu. Então compartilhe esse vídeo com amigas, com mulheres que estão pensando em engravidar, com mulheres que não estão grávidas, porque é importante, porque se um dia essa mulher for engravidar, pode ser tarde porque essa informação não vai chegar pra ela. Então seja uma mulher que empodera outras mulheres. Compartilha esse vídeo, compartilha essa informação, conta isso pra sua mãe, pra sua vizinha, divide, multiplica, para que juntas a gente consiga então fazer um movimento de resgate e de poder para nós mesmas de novo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar aqui o seu like, dividir esse vídeo com alguém, deixa aqui embaixo os seus comentários se você já sofreu violência, se não, como esse vídeo aqui te ajudou, se você já sabia, se você já tinha pensado sobre isso. Conta tudo aqui pra mim, porque essa ideia desse vídeo e dessa série da gente trocar informação é uma troca. Eu quero conversar com vocês, então conversem comigo aqui nos comentários, tá bom? Até quinta-feira que vem, na próxima quinta de parto. Um beijo, tchau, tchau!